A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título Jesus é Deus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje chegamos na lição de número 5. Jesus é Deus. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 1, os versículos 1 ao 4 e versículos 9 a 14. Então vamos iniciar a nossa lição de número 5. Jesus é Deus. Nesta lição nós vamos ver, já comentamos pouco, sobre esse Jesus ser Deus, essa temática, mas não com tanta ênfase como nós vamos falar agora nesta lição. Porque a Bíblia ela ensina e afirma de maneira explícita que Jesus é Deus igual ao Pai. E, portanto, da mesma essência e da mesma substância. E neste ponto também convém a gente ressaltar já de início que Jesus ele não é metade Deus e metade humano. Nada foi mudado na encarnação, portanto, ele é perfeito homem. Por isso, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala Jesus Cristo, homem. E ele também é perfeito Deus em toda a plenitude, porque Colossenses 2,9 fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, meu irmão, quando a palavra de Deus fala também em Filipenses capítulo 6, que ele tomou a forma, sendo em forma de Deus, e aqui está mostrando justamente a essência imutável, mostrando que Jesus ele jamais deixou de ser Deus, que é justamente o que nós vamos falar nessa lição. E a Bíblia também, porque nós, essa regra de fé e prática é a Bíblia, e estamos estudando pela Bíblia, revela que Jesus é o verdadeiro Deus, tanto textualmente como pelos seus atributos e suas obras. Nós vamos ver isso nessa lição. E ele possui os mesmos nomes, ele possui os mesmos títulos que são atribuídos a Deus, o Criador, né? Porque ele é retratado como Javé e também como Criador, atributos esses que foram falados, direcionados a Deus, e Cristo também tomou para si nesses atributos, porque a Bíblia mostra justamente que ele também tem esses atributos, porque de fato, é o tema da lição, ele é Deus. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente que a divindade de Jesus, ele é um fato que é revelado. E esse fato revelado, a Bíblia revela ele de três maneiras. De forma direta, e com todas as letras, como nós vimos no texto áureo, que fala que o Verbo era Deus, ou seja, Jesus era Deus, e também pelos seus atributos. Então, a Bíblia vai mostrar três maneiras. Então, é a forma direta, vai mostrar ali também pelos seus atributos e pelas suas obras e pelos seus títulos, que é o que nós vamos ver já neste primeiro tópico, justamente a forma direta de Jesus ser tratado como Deus e pelos seus atributos e, consequentemente, pelas suas obras e títulos. Então, a Bíblia ela ensina que Jesus é Deus.
E há inúmeras referências bíblicas que vai nos mostrar isso, a divindade de Cristo, que vai revelar justamente que Jesus é Deus e Senhor, ou seja, o Deus Javé de Israel. Neste primeiro subtópico, se os irmãos perceberem, o autor ele vai fornecer o máximo de referências bíblicas para nós abalizarmos aquilo que nós estamos comentando. Então, esse primeiro subponto ele vai falar justamente que a Bíblia ensina que Jesus é Deus e vai citar alguns versículos, e eu também estarei citando aqui outros para os irmãos, além do que já está citado aqui na lição bíblica, justamente para aumentarmos, né, a nossa gama de versículos e de textos bíblicos para confirmarmos aquilo que nós estamos falando, que Jesus, ele é Deus. E um dos versículos que vai nos mostrar isso é justamente Isaías capítulo 9, versículo 6, porque fala justamente de uma profecia messiânica, que está falando a respeito do nascimento e do ministério de Jesus, porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Observe que a própria organização das Testemunhas de Jeová, né, esse movimento heterodoxo, que tem no nosso meio, ele reconhece que esse texto está se referindo a Jesus. E dos nomes apresentados, um diz expressamente que ele é Deus, porque fala que ele é Deus forte. E outro revela um atributo moral exclusivo da deidade, ele é Pai da eternidade. Então esse versículo vai nos mostrar que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Zacarias capítulo 12, versículo 10 fala sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Agora observe aqui, o Deus Javé de Israel, que aparece nessa profecia pela expressão e olharão para mim a quem transpassaram. E isso, meu irmão, é identificado no Novo Testamento com o Senhor Jesus. João capítulo 19, versículo 37 fala, e outra vez diz Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Então aqui está mostrando justamente que Jesus é o Deus que Zacarias está falando. É atribuído a Cristo. E nós não poderíamos deixar de falar justamente o nosso texto da nossa leitura bíblica em classe, que é João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que vai mostrar de forma clara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E essa passagem na Bíblia, da tradução do Novo Mundo, que a Bíblia é utilizada pelas Testemunhas de Jeová, essa passagem ela está adulterada, porque a palavra era um Deus. Na edição deles, eles colocam como que a palavra era Deus, ele coloca que a palavra era um Deus, e Deus ainda com letra minúscula. Ou seja, eles colocam, e a palavra era um Deus, e a palavra não está assim. Eles adulteraram a Escritura Sagrada. Em todas essas edições, o nome de Deus está sendo substituído por Deus minúsculo, na nova tradução, na tradução do Novo Mundo. Na segunda cláusula do versículo 1, em grego, aparece o artigo definido ro, que é antes da palavra Deus. É kairologos em prostotel. E o verbo estava com o Deus. Então, o nome Theos no Novo Testamento grego, quando ele vem acompanhado do artigo e sem outra qualificação, ele está sempre, meu irmão, se referindo ao Pai. Então, isso implica justamente que este versículo está mostrando que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Em João 8,58, a palavra de Deus nos fala, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.
Jesus falou isso, e esse eu sou é um título divino. Assim que Deus se apresentou mais de uma vez no Antigo Testamento. E Jesus declarou ser o mesmo eu sou do Antigo Testamento. E os judeus eles entenderam a sua mensagem, porque eles queriam pegar pedra justamente para atirar em Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele é Deus. Quem tem acesso ao livro de apoio, os irmãos vão perceber que o livro de apoio ele coloca vários e vários versículos justamente para venhamos a desenvolver a aula, né, e termos bastante texto bíblico para argumentar justamente esse primeiro subponto, que Jesus é Deus. O segundo subponto vai falar sobre seus atributos absolutos. Neste ponto aqui de atributos absolutos, vai mostrar justamente atributos que são inerentes unicamente à divindade. Atributos, meu irmão, eles são comunicáveis e eles também podem ser incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que sim pertencem a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, mas esses atributos foram transmitidos ao ser humano. O ser humano, de alguma forma, manifesta esses atributos. Como exemplo, nós podemos citar o amor. O ser humano, ele expressa amor. O ser humano, algumas vezes, ele usa de justiça, porque foi um atributo que foi comunicado. Foi particionado ao homem. O homem participa desse atributo porque ele foi comunicado ao ser humano. Contudo, existem atributos na divindade que são incomunicáveis. Nós poderíamos falar da eternidade. A eternidade, somente Deus é eterno. Por quê? Porque ele não tem início, ele não tem meio e não tem fim. Embora seja o ser humano, a partir do momento que ele é gerado, que ele é na concepção ali do relacionamento do homem e da mulher, ele é gerado, ele tem ali a sua concepção, ele passa assim agora a ter uma vida eterna, porque a vida eterna, ela pode ser tanto para a salvação eterna quanto para a perdição eterna, mas o conceito de eternidade que nós estamos falando é aquilo que não tem princípio, nem meio, nem fim, e esse atributo é único e exclusivamente de Deus. Então esse é um atributo são os atributos absolutos. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus, ele é onipotente, isso é, ele é todo poderoso. Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 12, ele fala que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, não há nada no céu e na terra que Jesus não possa fazer, porque para ele nada é impossível. Então esse atributo divino, onipotência, Cristo ele tem, porque ele é Deus. Ele também possui o atributo da onipresença. Essa palavra, obviamente, ela não aparece na Bíblia. A onipresença é justamente o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 20: E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, mostrando justamente a onipresença de Cristo. Além de Jesus ser eterno, além de Jesus ser onipotente, onipresente, ele também é onisciente. E o que é ser onisciente? É justamente conhecer. É o atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto de Deus. Que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de toda circunstância. Por toda a eternidade, passado e futuro, Jesus sabe todas as coisas, antes delas acontecerem, quando elas acontecem e como vão acontecer. Porque ele é onisciente. Porque não há nada, não há esquadrinhação no seu entendimento. É o conhecimento. Onisciência é o conhecimento, a inteligência e a sabedoria em graus perfeito e infinito. Não é como Isaías 40, versículo 28. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Então Jesus, ele possui os atributos inerentes a Deus. E essa onisciência, meu irmão, é outro atributo, né, que só Deus possui, como nós falamos. Mas Jesus revelou essa capacidade durante seu testemunho. E prova disso é justamente o que ele falou para Natanael. E prova disso é o que ele falou para Pedro, quando diz: Pedro, vai lá e pesca um peixe. E na boca do peixe vai vir uma moeda, e tu paga o imposto para mim e para ti. Jesus sabia de todas as coisas, porque ele é onisciente, ele sabe o antes, o agora e o depois.
tudo é patente para ele. Por isso, para ele não existe esse negócio de passado, presente e futuro. Ele olha tudo como um eterno hoje, porque ele é onisciente. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre a heresia que nega a divindade de Jesus, arianismo. Nesse ponto aqui, vamos entrar justamente naquele ponto que nós falamos que iríamos comentar na lição número 5. É justamente sobre a divisão, né, dos monarquianistas, que a gente falou que existia o monarquianismo, é dividido em dois grupos dinâmicos, que é o que nós vamos falar hoje, e os modalistas, que é o que vimos na aula passada, falando justamente sobre o unicismo. Mas hoje vamos focar justamente nesse monarquianismo dinâmico, que eles também são chamados de adocionistas, e eles foram também, né, contestados à época por Tertuliano, né, e seus seguidores ensinavam que o homem Jesus é adotado. Ele recebeu o Espírito Santo ou o Logos, né, como falam, por ocasião do seu batismo no Jordão, mas não é Deus. Daí que vem o nome, né, adocionistas, justamente de adotado. Então, na sua doutrina dizia que Jesus recebeu poder, ou seja, a força e o poder ao vir sobre ele o Espírito Santo. Daí o nome dinâmicos. E tudo isso que nós estamos falando é justamente para mostrar como eles criam e como eles falavam. Eles falavam que Jesus era apenas o homem que nasceu de uma virgem, de vida santa, sobre quem desceu o Espírito Santo por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. E existia o mais famoso, né, monarquianista dinâmico, justamente Paulo de Samosata, que era bispo de Antioquia, né, entre o ano de 260 depois de Cristo a 272 depois de Cristo. Ele ensinava que a natureza de Cristo, né, não passava de ser um homem comum, né? Então suas ideias elas foram examinadas por 3 sínodos. E o último sínodo excomungou justamente esse homem que é chamado de Paulo de Samosata. Então, nós vamos comentar porque nós estamos falando dele, porque, em resumo, podemos afirmar que isso foi, na verdade, uma solução, né, que foi inadequada em defesa do monoteísmo, justamente esses sínodos que houve, e, por fim, excomungou o dito cujo, o Paulo de Samosata. E este debate, né, resultaram justamente nas controvérsias que foram polarizadas a princípio entre Ário e Alexandre, que era o bispo de Alexandria, né, e o assunto foi levado justamente ao concílio de Nicéia. Então, Ário, da onde vem justamente o arianismo, é o nome da doutrina que é formulada justamente por Ário, né, e do movimento que ele fundou em Alexandria, isso no Egito, né, na primeira metade do 4º século. Ele dizia que Jesus não era da mesma natureza do Pai. Era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior. Dizia que Jesus não era nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Então a controvérsia girava justamente em torno da eternidade. Então a doutrina de Ário contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas. E o que chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política, né, considerada hoje como a maior controvérsia da história da igreja cristã. Então isso era o que Ário acreditava, né? Ele negava a eternidade de Jesus, defendia sua existência antes da encarnação, como as atuais testemunhas de Jeová também assim acreditam, mas não aceitava que ele fosse eterno com o Pai. Ele insistia na tese que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. Então a palavra de ordem ariana era: houve tempo em que o Verbo não existia. Em contrapartida, Alexandre, o bispo de Alexandria, né, discordava dele, e respondendo que a posição de Ário negava a divindade do Verbo, em consequência de Jesus Cristo. E dentro deste debate, dessas polêmicas, né, que foi algo que ficou polêmico, houve conflitos, né, que tornou-se público
entre Ário e Alexandre, né? E Ário foi deposto de suas funções da igreja. Ele não aceita a sanção e escreve para bispos amigos, que ele tinha bastante, né? Porque ele era bispo também, perdeu a sua posição, mas ele tinha prestígio e tinha popularidade na cidade. E o que aconteceu? Os seus partidários fizeram protesto, marcharam pelas ruas, cantando suas máximas teológicas, que era justamente houve tempo que o verbo não existia. E o imperador Constantino, ele estava mais preocupado em manter coeso o império, e a divisão da igreja era vista justamente como uma ameaça a essa unidade do império. E ele vai e envia um conselheiro teológico, o seu conselheiro teológico, né, do imperador, que era o bispo Ósio, de Córdoba. Ele é enviado para Alexandria justamente para uma conciliação. Porém, o bispo chega lá e constata a gravidade ou a profundidade do problema. E com isso, o imperador convoca justamente o concílio de Niceia, que é justamente onde vai acontecer as exposições ali do arianismo, a exposição ali do bispos do Ocidente, os grupos de Alexandre, né, bem como Atanásio, que foram defensores da ortodoxia, da qual nós cremos, e tudo isso aconteceu no Concílio de Niceia. Esse concílio é tido como o primeiro, né, vamos falar assim, da história da igreja, o primeiro concílio ecumênico da história da igreja. Como Ário não era bispo, ele não teve direito de participar das deliberações. Então, quem liderou o lado ariano no concílio de Niceia foi Eusébio de Nicomédia. Não confundir com Eusébio de Cesareia. Então, ele expôs ali suas colocações, assim como Alexandre, o bispo de Alexandria, assim também como o bispo, os bispos patripacianistas, que era justamente a doutrina modalista, né, que afirmava ter sido o pai crucificado, e também alguns bispos do Ocidente. Eusébio de Nicomédia expôs a doutrina arianista, né, pois ele estava convicto, tinha convicção absoluta de que que após ele apresentar os seus argumentos, as pessoas o apoiariam, aceitando-a como a correta. Mas foi uma decepção grande para ele, né, quando o plenário se manifestou com indignação ao ouvir a ideia de considerar o Filho de Deus como criatura. Então, houve esse embate e ele não foi bem recebido pelos delegados ali do Concílio de Niceia. Após o concílio, né, os arianistas, obviamente, perderam ali, vamos falar assim, a discussão e deixaram de ter proeminência naquilo que estava ensinando, né? Mas só que essa controvérsia, o concílio não colocou fim, não colocou o ponto final, porque os arianistas não aceitaram aquilo, né? E o que Eusébio de Nicomédia faz, ele influenciou justamente o imperador, que posteriormente mudou de posição e veio justamente a favorecer os arianistas. E é justamente isso que os movimentos, né, das testemunhas de Jeová chega a reconhecer essa mudança, né, que eles falam, os testemunhas de Jeová, assim eles falam, né, que perto do fim de sua vida, o imperador Constantino favoreceu o lado antitrinitarianista de Ário, sendo ajudado nesse sentido por Eusébio de Nicomédia, de modo que os trinitarianistas foram banidos. Por fim, o próprio Atanásio foi banido para a Gália. Com a morte de Alexandre, né, Atanásio se torna bispo, sucede Alexandre no bispado de Alexandria, e quando Constantino morre, Constâncio agora sobressai-se entre seus dois irmãos, né, entre Constantino II e Constante, vem a se tornar o senhor do império, e ele também apoia a causa ariana. Como disse Jerônimo, que o mundo despertou de um sono profundo e percebeu que tinha ficado ariano. Então as críticas ao concílio de Nicéia elas são injustas, né? Pois havia necessidade sim de um concílio geral por falta de uma autoridade de reconhecimento no Oriente e Ocidente. Então as escrituras elas precisam ser interpretadas, e até então isso acontecia nos sínodos, nos concílios locais ou regionais, tendo como resultado justamente os credos regionais, que serviriam de inspiração e modelo em sua estrutura.
aos credos ecumênicos, ou seja, os credos gerais universais. Então, nesse concílio, né, o papel do imperador ele não foi um papel teológico, pois isso veio dos bispos e teólogos, né, mas a presença do chefe do Estado ali era uma maneira de o documento justamente ter aceitação universal nas igrejas, que até então a autoridade dos credos era restrita às dioceses ou administrações eclesiásticas. Em Nicéia, né, foi realizado o primeiro concílio geral. O segundo aconteceu em Constantinopla, o terceiro em Éfeso e o quarto em Calcedônia, que hoje é um bairro em Istambul, na Turquia. Então, isto aqui é justamente o que abarca esse segundo tópico aqui da nossa lição, que vai falar justamente sobre o arianismo, suas explicações que nós falamos, né, que eles pincelam as escrituras e tentam deturpar muitas das escrituras sagradas, e isso é o que nós estamos aqui justamente falando e combatendo. Um texto que o autor vai colocar aqui, porque essa modalidade ariana, ela se manifesta hoje nas testemunhas de Jeová, né? Observe que o autor ele sempre fez paralelo, então as suas explicações, vamos falar um pouco sobre as suas explicações. Então, neste contexto, né, que o autor fala de um passado e como ela se manifesta na atualidade. Então, na atualidade, a manifestação é justamente nas pessoas das testemunhas de Jeová, justamente com a tradução da sua Bíblia, a tradução do Novo Mundo. E assim como o Ario utilizava, eles utilizam alguns textos também para tentar descredibilizar justamente aquilo que está nas Sagradas Escrituras. E um texto que é bastante utilizado por eles, e que nós vamos aqui justamente trazer a refutação, é o texto que se encontra em João, capítulo 17, versículo 3. Assim nos diz a palavra de Deus. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Observe que essa é uma das passagens bipartidas no Novo Testamento. Ela era também uma das passagens mais prediletas de Ario. Todas as testemunhas de Jeová conhecem esse versículo e têm um apreço especial por ele, pois acreditam que este versículo favorece a sua doutrina. Então, seus líderes ensinam que Jesus é diferente do Pai. Logo, ele não pode ser Deus. O fato de o Pai e o Filho serem pessoas distintas, em nada, meu irmão, vai invalidar a Trindade. Como visto na refutação que nós fizemos na aula passada, do conceito unicista, dos sabelianistas. Essa passagem aqui de João, capítulo 17, versículo 3, é uma das mais extraordinárias da Bíblia. E é justamente, simultaneamente, um argumento contra todas as ramificações do gnosticismo. Todavia, a organização das testemunhas de Jeová e todos os unitaristas que negam a divindade de Jesus se utilizam frequentemente dela na tentativa de provar essa suposta diferença de natureza entre o Pai e o Filho. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 27, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai. Observe, essas pessoas elas são distintas e formam com o Espírito Santo a unidade composta da divindade. O texto de João, capítulo 17, versículo 3, que fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, não se refere ao simples conhecimento cognoscível, pois muitos incrédulos e até mesmo ateus conhecem sobre Jesus, conhecem a sua história, e nem por isso eles têm a vida eterna. Eles têm a vida eterna só porque conhecem Jesus? Não. Isso revela um conhecimento aqui, meu irmão, muito além do que nós estamos imaginando. Não é esse conhecimento cognoscível, né? Esse conhecimento é um conhecimento que implica comunhão, é um conhecimento que implica fé,
obediência, adoração, e não meramente um conhecimento inteligível, cognoscível, não. Mas a liderança dos arianistas do nosso tempo afirma. Eles, né, dizem, os testemunhos de Jeová, que fazer a vontade de Deus exige ter um conhecimento exato, tanto sobre Jeová como sobre Jesus. Esse conhecimento leva à vida eterna. Essa declaração é falsa. Porque Jesus disse, João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A salvação ela é pela graça, mediante a fé. Foi o que disseram Paulo e Silas ao carcereiro em Filipos. Esse, meu irmão, é o sentido de conhecer a Deus em João 17,3. Foi inspirado nessa passagem que a Organização das Testemunhas de Jeová intitulou o livro, né, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Você deve até ter visto aí que eles ficam entregando esse livro, onde eles ficam nas duplas, né, caminhando ou batendo nas portas das pessoas. Então, crer no Filho de Deus como Messias de Israel e rejeitar sua divindade compromete a salvação. Então, a salvação dessas pessoas que seguem essa linha de raciocínio dentro desse conceito religioso estão comprometidos, não estão salvos em Cristo, porque crer no Filho de Deus como Messias de Israel e rejeitar a divindade dele compromete a salvação. E foi a doutrina ensinada justamente pelo ebionitas, né? E ainda hoje é advogada pelo islamismo. O islamismo fala disso. Jesus era o Filho de Deus, foi o Messias, mas ele não era Deus. Meu irmão, existem muitos grupos que creem em Deus, mas não creem em Jesus de Nazaré. Crer em Deus e negar a divindade de Jesus é uma crença falsa. Estão no erro. Estão, meu irmão, debaixo da perdição. Eu tenho que reconhecer que Jesus Cristo, sim, é o Messias enviado por Deus, entretanto, ele é Deus. Ele é Deus. Então, esse aqui foi um dos versículos, né, que nós escolhemos justamente para falar. Existem outros, o autor vai citar outros aqui, embora ele não dê uma defesa mais enfática, né, dentro da apologética, mas nós achamos por bem de comentar justamente esse versículo, que é um dos prediletos, tanto do diário quanto dos atuais arianistas, né, exemplificado justamente nas testemunhas de Jeová. O autor também vai falar neste ponto, né, como solucionar essa controvérsia. Observe que nós já comentamos sobre isso, né? Nós falamos dos versículos que ele usa e refutamos o versículo. O autor aqui ele vai utilizar outro versículo, que é justamente Provérbios 8:22. Então, o que nós estamos dando para os irmãos? Subsídios além, mais do que o autor da lição colocou aqui. O autor da lição pegou um versículo, comentou sobre esse versículo e o versículo de João 17,3 ele não comenta, que é justamente o que nós comentamos, justamente para oferecer extras para os irmãos, porque o versículo de Provérbios 8:22 ele já está aqui, falando sobre ele justamente como solucionar essa controvérsia. Por isso nós não vamos adentrar muito nele, justamente para que os irmãos que estudam a lição sabem que nós já comentamos esse ponto e fornecemos subsídio extra. O autor citou um versículo, nós citamos outro, ou seja, então os irmãos agora têm dois, não apenas do autor, tem também o que nós comentamos de João capítulo 17, versículo 3. O terceiro e último ponto da lição, o autor vai falar sobre a tradução do Novo Mundo, justamente nas implicações, né, do arianismo na atualidade. O arianismo ele se manifesta hoje, como nós falamos, né, dentro do grupo conhecido como as Testemunhas de Jeová. Por quê? Porque eles distorcem muitos dos versículos bíblicos nas suas traduções, né? Principalmente no texto que nós falamos aqui, que é a tradução do Novo Mundo. Ele muda muitas passagens. E dentre essas passagens, o autor já citou algumas aqui, nós vamos citar outras, que é justamente João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Ele troca a palavra Deus, que ela é atribuída a Jesus, por Deus, com D minúsculo, e fala de um Deus, colocando ali um artigo indefinido. E quando a Bíblia não vai nos mostrar aqui que o artigo ali
qualificação, né? Está se referindo ao Pai. Fala justamente que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? O Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio, né? Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que se foi feito se fez. Então, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele era Deus. O Verbo era Deus, o Verbo não era um Deus. No original ali está o artigo mostrando justamente o Deus, que está se referindo justamente ao Pai. Então, eles alteraram esse versículo bíblico. Assim também como eles alteraram o versículo de João, capítulo 8, versículo de número 58, que Jesus fala, né? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou ali, o que é que eles fazem na Bíblia deles? Eles mudaram esse eu sou e colocaram eu tenho sido, né? E eu já existia. Na edição atual, ele coloca agora eu já existia, ou seja, eles mudam aquilo que a Escritura, os seus originais deixaram para a gente, a inspirada palavra de Deus. Então, meu irmão, tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia que eles andam não é de fato, né, a palavra de Deus na sua essência verdadeira, porque eles adulteraram, falsificaram muitas passagens bíblicas. Filipenses capítulo 2:6 é outra passagem também que eles falsificaram, né? Eles colocam que embora ele existisse em forma de Deus, nem mesmo chegou a pensar a ideia de tentar ser igual a Deus. Quando a Bíblia não está assim, no original fala que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eles alteraram, né? Que eles falam que nem mesmo chegou a pensar a ideia de tentar ser igual a Deus. Colossenses 2:9 também eles alteram, né? A palavra divindade. A Colossenses 2:9 fala, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra divindade ou deidade no grego aqui é theostes, e somente aparece uma única vez no Novo Testamento grego. E essa passagem ela foi modificada também na tradução do Novo Mundo, justamente para se ajustar à sua cristologia ariana. Não só essa passagem que eles alteraram, mas muitas outras, como 2 Pedro, versículo 1 do capítulo 1, que a palavra nos fala que Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eles usaram o mesmo artifício, né, que fizeram em outra passagem, que é Tito 2:13, que também foi uma passagem adulterada na tradução do Novo Mundo. Eles colocaram que por meio da justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, mas o texto sagrado afirma a divindade de Jesus. O segundo subponto vai falar sobre os movimentos orientais. O autor deixa bem claro, né, que nenhum movimento oriental reconhece a divindade de Jesus. Não tem Jesus como Deus, que é o tópico da lição, né? E para os panteístas, monistas, né, não existe trindade nem Jesus. Aí ele vai citar o movimento Hare Krishna, né, que nega a divindade de Jesus e nem acredita que Jesus seja o Salvador, né, pois vê Jesus como mero guia espiritual e uma das inúmeras reencarnações de Krishna. Então, os movimentos orientais, nenhum tem Jesus como Deus, né? Os que chegam mais perto de Jesus ter alguma autoridade espiritual coloca Jesus justamente, unicamente como um guia, né? Um guia espiritual. E o autor encerra falando de outros grupos. Esse outro grupo aqui ele vai citar justamente o Alcorão, né? Que Jesus é mencionado no Alcorão, mas não é o Jesus que nós cremos. Jesus que é mencionado no Alcorão é o Jesus, é um mero mensageiro, né? É o Senhor Jesus, ele não é reconhecido como Deus entre os muçulmanos, não é conhecido como nem como filho de Deus, ele é conhecido nem como Salvador, e que Jesus nem morreu pelos nossos pecados e que Jesus também nem ressuscitou. Agora, como é que essa ideia chegou na mente de Maomé? Não é porque para que Maomé escrevesse algo dentro da sua cultura ali, do surgimento do islamismo, dos muçulmanos, tem esses fundamentos que são equivocados dentro do Alcorão, sim.
porque eles consideram Maomé como o último mensageiro, né, o selo dos profetas, superior a Jesus. Mas ele tirou isso de algum lugar, né? Então, da onde ele tirou isso? Há muitas controvérsias, né? Afirma que Maomé ouviu, pessoas dizem que ele ouviu de certos cristãos sobre a existência de 3 deuses, né? E fala que esses deuses era Jesus, era Deus, Jesus e Maria. Mas o que se sabe-se é que os ensinamentos gerais de Maomé vieram de suas próprias mulheres, pois, como sabemos, ele era polígamo, né, e possuía um harém. E algumas dessas mulheres eram de origem judaica e de origem cristã. E algumas dessas mulheres, né, influenciaram com toda a probabilidade, né, os ensinos do profeta. E outras tiveram um papel importante na história justamente do islamismo. Então foi por meio dessas informações que Maomé vem e desenvolve na sua teologia, né? E o Alcorão, ele afirma ser blasfêmia. Dentro do Alcorão, ele diz: é blasfêmia crer que Jesus é o Filho de Deus. Pois no Alcorão apresenta Jesus, né, como sendo nascido de uma filiação como resultado justamente de um relacionamento sexual normal, né? Que isso justamente implica na cópula conjugal entre Deus e Maria. Então, dessa maneira, nós reputamos também por blasfêmia isso, né? Porém, é isso que a Bíblia ensina de modo algum. A expressão como filho de Deus no Novo Testamento, ela significa a sua origem e a sua identidade. Jesus disse: eu saí e vim de Deus. Não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Ele foi concebido, como a Bíblia fala, pelo Espírito Santo. Então, esse é um ensinamento errôneo também, né? Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando a nossa lição de número 5 e falamos sobre Jesus é Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima